Um recipiente com a forma de uma pirâmide de base quadrada foi completamente preenchido com um líquido. A sua aresta da base mede 4 e a altura mede 9. Então, já vamos colocar aqui, olha. A pirâmide de base quadrada está aqui. Então, a aresta mede 4 e a altura aqui dentro, né, mede 9. Então, vamos colocar aqui, ó, 9 de altura. Pronto. Em seguida, todo esse líquido foi transferido para outro recipiente com a forma de um prisma reto, sendo a sua base um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 4 centímetros. Observe as imagens. Então, aqui do lado direito nós temos esse prisma, tá? A base aqui, ó, um triângulo, ele diz aqui, um triângulo retângulo isósceles, beleza? Então, cujos catetos medem 4 centímetros, tá? Então, aqui, ó, é questão de perspectiva, né? Mas vamos colocar o ângulo reto aqui e os catetos medem 4 centímetros, ou seja, aqui mede 4 e aqui também mede 4, tá? Então, é uma questão de perspectiva de parecer que são de tamanhos diferentes, tá, pessoal? Bom, e é um triângulo retângulo, tá? Então é uma informação interessante porque o cateto já pode ser considerado a altura desse triângulo. Vamos lá. Considere que as espessuras dos recipientes são desprezíveis e que as bases estão em planos horizontais, sendo as alturas definidas em relação às bases. A altura H em centímetros do líquido que o líquido atingirá no segundo recipiente é. Então, aqui no segundo recipiente existe uma altura do recipiente, tá? Uma altura aqui do recipiente. Só que quando nós colocarmos o líquido, essa altura do recipiente não necessariamente vai ser a altura que o líquido vai atingir. Então, vamos supor que o líquido fique até a essa altura aqui, ó. Eu vou chamar essa altura de H, que é o que está dando no enunciado. Aí ele questiona, olha, qual que vai ser essa altura? Então, essa é uma questão muito interessante de comparação aí de volumes, né? Então, aqui nós temos um recipiente que eu consigo calcular o volume dele, essa pirâmide, tá? Calculado esse volume, eu sei quanto de líquido tem aí. E vai ser transferido para o outro, com a mudança da base, né? Então, como é que vai ficar esse líquido lá no outro? Então, vamos por etapas. Primeira coisa é calcular o volume da pirâmide, para saber quanto de material nós temos aí, tá? Então, o volume da pirâmide é a área da base, só que a base é um quadrado. Muito comum a pirâmide de base quadrada, né? Vezes a altura da pirâmide, tá? Vou pôr HP aqui, para não confundir com outro H, dividido por 3. E aí, vamos lá. Nós temos a área do quadrado, quadrado de lado 4 aqui. Então, 4 vezes 4, porque é 4 ao quadrado, a área, né? Vezes a altura da pirâmide, que foi dada também 9, dividido por 3. Então, há uma simplificação possível aqui, ó. 9 por 3, que dá 3. Beleza? Então, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3, né? 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 3 vezes 1 dá 3. E 1 que foi 4. 48. Beleza? O que é 48 o quê, né? Tá tudo aí em centímetros. Então, o volume que está sendo dado aqui em centímetros cúbicos. Certo? Bom, beleza. Esse é o volume de material que nós temos. Agora, aqui no volume do prisma, nós não temos essa altura ainda, mas nós temos a base. Como é que funciona o volume de prisma, né? Aqui é volume de pirâmide e agora vamos para o volume do prisma. Vou até trocar a cor, ó. O volume do prisma, PR, é só a área da base vezes a altura. Nós não dividimos por 3, beleza? Seria essa altura maior, né, pessoal? A altura do prisma todo. Mas concorda comigo que eu posso vir aqui e fechar ele aqui, ó, na altura do líquido, sem prejuízo na fórmula, né? O líquido atingiu essa altura aqui, ó, né? E aí não vai haver prejuízo na fórmula, porque eu tenho a mesma ideia de prisma, o mesmo formato, só que a altura não chegou no total, tá certo? Bom, pode ser até que transborde isso, né? Vamos verificar. Mas
Provavelmente, pelo que está escrito, não. Tá? Então, vamos verificar isso. Olha, o que nós precisamos de fato? Da área da base. Como a base lá, ó, deixa eu deixar aqui do lado, ó, base do prisma, ela é um triângulo isósceles e é retângulo, né? Então nós temos aqui uma ideia assim, ó. Pronto. Então, como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então nós temos a base que vale 4 e a altura que vale 4. Tá certo? Então nós temos aqui que a área da base é igual a 4 vezes 4 dividido por 2. Então, 2 vezes 4, né, simplificando, ou 4 vezes 4 dividido por 2, então dá 8. A área da base igual a 8 centímetros quadrados. Tá? Centímetros quadrados. Pronto. Então, olha, o volume do prisma, ele por enquanto está sendo dado para nós assim, olha, no lugar da área da base eu sei que já vale 8, vezes aquela altura lá. Agora eu vou colocar a altura menor, porque é a que nos interessa, tá? E aí, eu tenho que verificar, olha, como é que eu determino o valor dessa altura. Nesse momento que eu colocar o líquido, né, que eu substituir essa altura maior pela menor, o líquido vai ter atingido essa altura menor, ele também vai ter atingido um determinado volume. Esse volume do prisma, nesse momento, vai ser exatamente o volume da pirâmide, concorda? Porque nós derramamos todo o conteúdo da pirâmide dentro do prisma. Então, naquele momento, para aquela altura menor, o volume é exatamente o que tinha dentro da pirâmide. Então, tá aí o macete, né? É muito comum aparecer questões disso, né? Ah, derreter o sólido para transformar em outro sólido. É sempre dessa maneira, né? O volume de um se transforma no volume do outro, tá bom? Então, aqui nós vamos ter essa substituição, ó. 48 igual a 8 vezes o H. Para determinar o H, então, você divide por 8 dos dois lados. Tá bom? Divide por 8. Então, ó, 6 vezes 8, 48. Então, a divisão dá 6. H em centímetros. Tudo bem? Então, quando nós... perdão, slide errado. Quando nós colocarmos todo o conteúdo daqui para cá, tá? Esse conteúdo de 48 centímetros cúbicos vai ocupar esse volume aqui, esse espaço, né? Esse lugar no espaço, né? Que nós já temos fixa a base, então nos bastava a altura, tá? Essa altura nós determinamos, vale 6 centímetros.